Quantas vezes já ouvimos um relato assustador enquanto o Dia das Bruxas se aproxima e a assombração é o que não falta? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do quadro 4 Dias de Terror, que vai acontecer de hoje e ir até o Dia das Bruxas. E para quem é novo aqui no canal, a gente sempre traz episódios que explicam origens de lendas urbanas, que falam de casos de true crime e também trazemos casos de relatos sobrenaturais da vida real, que são sempre semanais e sempre nessa ordem. Nossos vídeos geralmente são bem mais longos, mas nessa semana, por conta do Halloween, nós vamos fazer vídeos curtinhos por 4 dias seguidos e todos de relatos sobrenaturais para vocês aproveitarem o Dia das Bruxas. Então agora, sem mais delongas, peguem os seus cobertores, a sua pipoquinha, um crucifixo e vamos ao relato mal-assombrado de hoje, que é o Clube Hellfire da Irlanda. No condado de Dublin, na Irlanda, há uma colina sobre a qual uma edificação bem peculiar, imponente e aterrorizante foi construída no século XVIII. Sua construção está ligada ao advogado e político William Connolly, um proprietário de terras muito rico que nasceu em 1662. Porém, foi só em 1723 que ele comprou o Monte Pelier, que é o lote no qual a sede do Hellfire Club se localiza, e no ano seguinte, o William já começou a construir uma casa de caça no topo dessa colina, projetada em estilo palladiano, que era bem popular naquela época. E antes mesmo de iniciar a construção, o William já enfrentou um obstáculo sobrenatural. E isso porque no cume do monte já tinha um túmulo que datava do período neolítico e possivelmente com mais de 5.000 anos. E quando essa sepultura foi profanada e as pedras foram removidas da tumba para serem utilizadas na construção da lareira da casa nova, isso levou muitos moradores dali a acreditarem que o local estava amaldiçoado e que agora ele estaria para sempre assombrado pelos espíritos dos mortos, cujo descanso havia sido interrompido pelo William. E essas crenças se confirmaram quando, na noite da conclusão da obra, uma tempestade repentina acabou destruindo todo o telhado recém-construído da casa nova. Na época, muitos vizinhos supersticiosos acharam que o diabo é que havia causado aquele fenômeno de propósito, como uma vingança pela profanação do túmulo pagão destruído. Mas o William ignorou esses supostos eventos sobrenaturais e mandou construir um novo telhado de pedra agora, dessa vez. E, apesar de o telhado ter fortificado a estrutura, agora a residência tinha uma aparência sombria e sinistra. E a casa foi finalizada em 1725 e incluía uma cozinha, quarto para os funcionários e acomodações luxuosas dignas da elite irlandesa. Mas, apesar do luxo, a casa logo ficou conhecida como a Loucura de Connolly ou como a Casa Mal-Assombrada. Naquela época, além de uma casa de caça, a residência também foi usada para conduzir reuniões secretas dos maçons, até que com a morte do William, novos inquilinos tomaram conta do edifício, o infame Clube Hellfire. E vamos lembrar que mesmo com os maçons já existia um tabu muito grande, principalmente naquela época, né? Já que eles eram uma associação cujas reuniões só eram conhecidas mesmo pelas pessoas de dentro da associação. Mas voltando ao Clube Hellfire, ele foi fundado em 1718 na Inglaterra por Philip, o primeiro Duque de Wharton, que tinha vendido Montpellier para o William. Só que o primeiro clube, Hellfire, era só uma sociedade de cavalheiros, onde eles faziam coisas proibidas. Não satânicas, só safadinhas mesmo, né? O que acabou fazendo então com que esse clube fosse forçado a se dissolver em 1721 pelo próprio rei George I. E após então a dissolução do clube, o Philip acabou se unindo aos maçons. E em 1723, o Richard Parsons, que era o primeiro conde de Ross e que todos os irlandeses sabiam que praticava magia negra a propósito, decidiu criar o primeiro clube Hellfire irlandês. Só que esse clube, sim, era na verdade uma seita satânica e tinha o nome de Brotherhood of St. Francis originalmente ao ser criado. Tá, e o que tem essa seita, Jéssica? Bem, o Clube Hellfire tinha algumas tradições, incluindo um lugar reservado para o diabo em todas as suas reuniões. E alguns rumores sobre as atividades imorais dos membros, então, logo começaram a circular por Dublin, e incluíam orgias, sacrifícios de animais, pactos com o diabo e até mesmo sacrifícios humanos de pessoas menos favorecidas da sociedade irlandesa.
E o Hellfire Club permaneceu ativo naquele local por vários anos, até que um incêndio misterioso acabou danificando terrivelmente o edifício e obrigando os membros a mudarem as suas reuniões então para a casa do mordomo de um deles. Eventualmente, a seita se desfez na década de 1740, mas o seu legado continuou vivo em histórias e lendas urbanas que circulam por toda a Irlanda até hoje. E dentre os sussurros e as lendas que envolvem o Hellfire Club, uma das histórias mais aterrorizantes é a do Simon Luttrell, que era um membro enigmático, que se autodenominou o Rei do Inferno. E dizem que o Simon, consumido pelas suas dívidas de jogos de sorte, e por conta também da ambição dele, que era desmedida, acabou fazendo um pacto sombrio com o próprio Satanás, oferecendo a sua alma em troca da promessa de riqueza e fortuna. Só que ele acreditava que ele poderia ludibriar o destino, mas, depois de 7 anos, o preço teria que ser pago. E justamente na noite fatídica que o seu pacto chegaria ao fim, a atmosfera estava carregada de tensão e uma tempestade rugia lá fora enquanto ele se escondia dentro da sede da seita. E quando o diabo apareceu ali, na frente dele, envolto em chamas e sombras, com os olhos como carvões em brasa e uma voz profunda e demoníaca, ele declarou que era hora de cumprir o pacto. Mas em um momento de desespero, o Simon acabou utilizando todos os seus truques e astúcias e conseguiu realmente escapar por um fio. Porém, essa fuga não foi sem consequências, porque muitos afirmam que a sua alma foi marcada para sempre e ele nunca mais foi o mesmo depois daquilo e acabou perdendo todas as suas posses. Uma outra narrativa aterradora fala de um jovem fazendeiro que era um homem simples, cuja curiosidade o levou a uma escuridão inimaginável. Ele, assim como todos de Dublin, já tinha ouvido falar sobre os rumores envolvendo as reuniões secretas do Hellfire Club, e tomado pela necessidade de descobrir a verdade sobre essa seita, ele então subiu a colina de Montpelier numa certa noite. Quando ele chegou na casa, que era a sede deles, um dos membros tinha um sorriso malicioso, o avistou e o convidou a entrar. Dentro da casa, as paredes eram adornadas com símbolos profanos e pagãos, e isso até hoje, se bem que hoje em dia esses símbolos estão pichados na parede, E quando ele entrou, mais do que apenas as paredes, ele também observou os rituais bizarros que estavam acontecendo ali dentro, com os membros vestidos de maneira bem específica, encapuzados, enquanto entoavam cânticos em línguas desconhecidas. O que todo mundo das redondezas já sabia que rolava ali dentro, porque todo mundo já tinha chegado ali perto e já tinha escutado. Só que depois de testemunhar o que quer que fosse que ele viu ali dentro, na manhã seguinte, esse fazendeiro foi então encontrado na beira da colina em estado catatônico, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo, como se ele tivesse vislumbrado a própria face do mal. E ele passou o resto da vida dele mudo. E aqueles que o conheciam afirmavam que ele tinha perdido não apenas a sua voz, mas também a sua própria essência, como se agora ele fosse apenas uma sombra do que quer que tivesse consumido ele na noite do Hellfire. E teve também um forasteiro que, atraído pela fama sombria do clube Hellfire, decidiu se aventurar na colina Montpelier numa certa noite. E esse forasteiro estava hospedado na paróquia de um padre local que já tinha ouvido rumores sobre desaparecimentos estranhos, especialmente envolvendo servos daqueles aristocratas que faziam parte da seita, já que todo mundo em Dublin falava que eles faziam rituais de sacrifício humano, e que as pessoas menos favorecidas que eram vistas com eles simplesmente realmente desapareciam. E numa noite, após dizer então que ia investigar a casa ao padre, o homem saiu e nunca mais foi visto, levando o padre a se preocupar e, por fim, a investigar o seu desaparecimento, Só que no dia seguinte, enquanto ele estava investigando, o padre encontrou aquele forasteiro morto. Então, o padre estava determinado a descobrir agora se o forasteiro tinha sido assassinado pela seita, Então, o padre subiu a colina naquela mesma noite. E ao entrar na casa, ele se escondeu nas sombras, observando não apenas as paredes com os símbolos e os cânticos dos membros encapuzados, mas também uma espécie de ritual macabro que estava se desenrolando bem diante dos olhos dele. Basicamente, os membros estavam adorando um gato preto, grotesco e demoníaco que era gigante como se fosse um gato selvagem e tinha chifres ao invés de orelhas.
E o gato estava se contorcendo todo em cima de um altar cheio de velas. E no centro desse altar tinha também um pentagrama desenhado que o padre disse que pulsava uma energia maligna e profana. O padre, desesperado e sem saber muito como reagir naquele momento, já que ele estava escondido, né, decidiu que ele tinha que intervir, porque afinal de contas o gato parecia estar sofrendo. Ele então tirou um frasco de água benta do seu bolso e lançou a água no gato, né, esperando libertar a alma do animalzinho da influência demoníaca presente ali naquela residência. Só que quando ele fez isso, o padre sentiu uma força invisível lançar ele, né, para fora da casa. E ele caiu no mato do lado de fora. Só que quando ele foi ver, ele estava coberto de arranhões muito profundos e essas marcas em todo o corpo e também na cara dele, né? Que não poderiam ter sido causadas por aquele gatinho indefeso que agora realmente tinha voltado ao normal. Então, o padre percebeu que era como se ele tivesse sido atacado por alguma coisa muito mais poderosa e maligna. O padre sobreviveu, mas ele começou a ter dores muito intensas vindas daquelas cicatrizes dos arranhões, né? Que eram, além de dores físicas, também uma lembrança constante do que ele tinha presenciado, né? E do que realmente acontecia ali dentro da sede da seita. E lembra que eu falei que os membros diziam que sempre tinha uma cadeira reservada para o capeta? Então, a história mais famosa envolvendo o Hellfire Club aconteceu em uma noite chuvosa e de tempestade, quando um homem estranho e encapuzado entrou dentro da sede do clube. E devo falar aqui também que antes de entrar, ele bateu 3 vezes na porta. E contam as más línguas que a presença dele já despertou imediatamente uma tensão enorme entre os membros do Hellfire Club. Só que ele tinha muito dinheiro. Então, esse estranho se juntou a eles em um jogo de cartas, mas ninguém conseguia nem ver o rosto dele e nem os seus olhos, porque ele estava encapuzado ainda, né? E foi aí que um dos jogadores deixou uma das cartas cair no chão, por acidente, e quando ele foi se agachar para pegá-la, ele percebeu que o estranho não tinha pés, e sim cascos. E o membro que viu isso logo apontou e mostrou para todos os outros. E todo mundo presente ali, então, entrou em pânico e a atmosfera mudou completamente, né? Apesar de que eles eram satanistas, mas ok, né? E isso, gente, porque assim que o homem apontou para os pés do encapuzado e todos viram seus cascos, esse estranho se transformou em chamas infernais, Hellfire, e foi consumido por uma luz tão intensa que ofuscou tudo dentro da casa, fazendo com que ninguém pudesse ver mais nada. E por conseguinte, então, fazendo com que todo mundo entrasse em pânico, já que eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E quando o fogo finalmente se dissipou, o membro que tinha descoberto os cascos embaixo da mesa e mostrado para os outros, caiu morto de cara para a mesa, como se ele tivesse morrido de susto, né? Bem ali. Atualmente, o Hellfire Club é uma atração turística muito popular na Irlanda, que todo mundo pode visitar, né? Mas existem planos bem polêmicos de se construir um centro de visitantes nas proximidades, algo contra o qual não apenas muitos moradores se opuseram, mas também a própria comunidade arqueológica, né? Lembrando que aquele sítio tem uma importância histórica muito grande. Lembra que a gente falou lá do cemitério neolítico e tudo mais? Então, né? Porém, independente do que acontecer, o Hellfire Club permanecerá sempre como uma parte icônica da história e do folclore irlandês, continuando a assombrar pessoas por séculos e mais séculos. E essas histórias mergulhadas em mistério e terror servem como um aviso sombrio de que algumas portas, uma vez abertas, revelam os horrores que nunca deveriam ter sido despertados em primeiro lugar. E o nosso primeiro relato chegou ao fim, lembrando que amanhã tem mais história assustadora vindo, então fiquem atentos. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de comentar, deixar um like, considerem se inscrever no canal e também ativarem o sininho de notificações. E lembrem-se, se estiverem na Irlanda, fiquem longe do Hellfire Club. E, gente, rapidinho, só um aviso, eu sei que deu pra perceber muito nitidamente. Infelizmente, ok? Eu estou com uma herpes bem aqui, eu sofro de imunidade baixa, eu tenho herpes constantemente, mas dessa vez ela deu bem aqui, tá inchada ainda na boca. E, né, como eu prometi que eu ia gravar esses vídeos pra vocês, que, né, são minha audiência, meus amigos, as únicas pessoas que me assistem, eu tenho que cumprir a minha promessa. Então, eu tô aqui gravando pra vocês, tá? E deixa aí o seu like, não se importa muito com a minha boca, nem olha, tá bom? Mas
Mas é isso, muito obrigada por assistirem e até a próxima, que será amanhã. Lembrando que são aqui 4 dias de terror, 4 dias consecutivos.